Vamos para o texto? Vamos. Desta manhã. O tema, como estava sem som, vamos repetir. O tema desta manhã é vá além das expectativas. Uau! Rapaz, é um tema bem sugestivo, né? E é um tema que a gente, como eu falei antes, às vezes estava sem som, né? Algumas pessoas não pegaram, mas é um tema que não só, Xará, serve para a nossa vida profissional, mas também em todas as áreas das nossas vidas, né? Verdade. Porque nós temos que ir além, né? Em todas as áreas. Eu sou um filho. Não, vou ser o melhor filho que eu sou. Eu sou servo do Senhor, mas eu tenho que fazer algo mais para mim ser o melhor servo do Senhor, né? Eu tenho a família, eu tenho a esposa, eu tenho que fazer algo mais para mim ser o melhor esposo, o melhor pai e o melhor profissional. Sempre quando a gente faz algo mais, sempre quando a gente vai além, a recompensa, ela é certeza, ela vem. Sempre quando você faz algo mais, que você sai da média, você é mais visto, você é bem quisto, e Deus, ele te recompensa por esse algo mais. Então vamos ler? A nossa meditação de hoje, a nossa palavra de hoje está fundada no Evangelho de Mateus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5, do versículo 41. Mateus 5, 41 fala assim, ó: e quem quer que te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Uau! A sabedoria de Jesus é algo extraordinário. Jesus, ele sempre nos ensinou. O gostoso da Bíblia é que todas as vezes que Jesus nos ensina algo, antes ele já o fez. Toda vez que Deus nos ensinar algo, que Deus vier para nos orientar, para nos ensinar, ele já fez antes. Jesus já fez antes. Jesus falou com os discípulos assim, ó: amarás o teu próximo como a si mesmo. Então Jesus já havia praticado o amor às pessoas. Quando Jesus fala para os discípulos vigiai e orai, Jesus já vivia em vigilância e em oração. Quando Jesus fala repartir com os pobres, Jesus já havia feito, já havia praticado esse transbordo. Ou seja, tudo que Jesus falava para os discípulos fazerem, Jesus havia feito antes. E o interessante é que Jesus era mestre. Eu disse aqui uma vez que o mestre, a escola rabínica, ela não é como as escolas de hoje, que você entra numa sala de aula, senta lá, fica 4, 5 horas numa sala de aula, e o professor em pé ensinando, e os alunos sentados ali, prestando atenção na aula, né? A escola judaica, ela é prática, ela não é teoria, ela é prática, né? Era o mestre ensinando, e onde o mestre ia, ele pegava alguma coisa para ensinar, né, os seus adeptos ali, as crianças, por exemplo. Então, o interessante é que Jesus fazia isso com os discípulos. Onde ele ia, ele ensinava. E aqui, Jesus automaticamente está ensinando os discípulos a ir além daquilo que esperassem que fossem. Jesus está ensinando os discípulos assim, ó: tudo que vocês se propuserem a fazer, vá além das expectativas. Faça mais do que o pedido. Faça mais do que o almejado. Jesus está dizendo assim, ó: se te obrigarem a andar 1 milha, caminhe 2. Vá além da expectativa. Isso aqui é tão interessante que hoje em dia nós queremos resultados diferentes, praticando coisas todos os dias, as mesmas coisas. Queremos resultados, eu vou usar um termo chulo aqui, mas é idiotice querer receber um resultado diferente se pratico todos os dias a mesma coisa. Se eu tenho todos os dias os mesmos hábitos, se eu tenho todos os dias, se eu faço todos os dias as mesmas coisas, aquilo que me propõem a fazer, os meus resultados serão sempre os mesmos. Não haverá diferença. Então, se queremos vencer, se queremos alcançar algo maior do que nós já alcançamos, precisamos fazer algo maior do que já fazemos. Justamente. É ir além da expectativa, é surpreender, e não só as pessoas, é surpreender a nós mesmos. Porque você só encontra o seu verdadeiro limite quando você ultrapassa o comum.
Você só encontra o seu verdadeiro limite quando você vai além. Exemplo, o Xará, ele gosta muito de usar exemplo de academia. Hoje, Xará, quando você está na academia, você não comete os mesmos exercícios que quando você começou. Com o mesmo tempo, com a mesma durabilidade, com a mesma fadiga. Não. Porque o seu corpo, o quê? Já tem uma resistência. Então você tem que sempre estar o quê? Mudando o aparelho, colocando mais peso, colocando mais empenho, mais esforço. Porque se você fizesse de quando você começou, você já não teria resultado. Estava na mesmice. A sua evolução está mediante o quê? A sua entrega. A sua evolução, isso aqui é fantástico, a sua evolução está justamente naquilo que você se propõe a fazer. Se você propõe fazer os mesmos resultados todos os dias, a mesma coisa, os resultados serão os mesmos. Se você propõe fazer as mesmas coisas todos os dias, os resultados serão os mesmos. Mas quando você emprega força, empenho, quando você emprega dedicação em algo, quando você vai além da expectativa, e nós vamos detalhar alguns exemplos bíblicos aqui, quando você vai além das expectativas, o resultado é diferente. Então, a proposta de Deus para você hoje é, se na sua casa, se na sua família, você está vivendo a mesma coisa no relacionamento, já está aquela rotina. Se você está vivendo a mesma coisa no seu trabalho, está aquela rotina cansativa, o resultado não vem, né? É as mesmas coisas todos os dias, os mesmos assuntos todos os dias, as mesmas amizades todos os dias, aquela coisa monótona, sem graça, sem sal, sem os resultados esperados. Se você está vivendo isso, esta manhã é Deus te incomodando, para você querer mudar mais, para você ir além daquilo que se propõe a fazer. Xará, se a gente for discorrer o texto, no mesmo capítulo 5, versículos 43, 44 e a parte A do 45, fala o seguinte, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ou seja, o que estava no Velho Testamento. Quando Jesus veio, eu porém vos digo, Jesus falando, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade, e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus, porque Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não faz os publicanos o mesmo? E se saudares, somente vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os publicanos não fazem assim? Sede vós, porém, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ou seja, Xará, nós temos que fazer sempre, às vezes tem algumas reuniões aqui na Guarda Veículos, que a gente faz com gerentes ou com vendedores, eu sempre falo assim, a gente tem que fazer sempre o algo mais. Quem faz o algo mais, quem faz alguma coisa a mais do que foi proposto, ele é sempre visto não somente pelo gestor da unidade, visto não somente aos nossos olhos, mas visto também aos olhos das pessoas que frequentam a loja. Ou seja, toda vez que você faz um algo mais, você é mais visto. E quando você é visto, Xará, abre porta. Ou seja, quando abre porta, tem prosperidade na sua vida por você fazer sempre algo mais. Mas não é eu fazer um algo mais um dia só. Um dia só não adianta. Eu tenho que fazer algo mais todos os dias. Você usou o exemplo da academia. Quando eu malho, eu faço sempre um algo mais, uma repetição a mais, todos os dias. Por quê, Rodrigo? Porque no final do ano ele gera um treino. No final do ano eu vou estar mais bem preparado. Então, se eu fizer um algo mais todos os dias eu vou estar em constante evolução. E eu vou citar um exemplo, quando eu estava meditando sobre essa palavra, estudando sobre essa palavra, eu lembrei de José do Egito. José do Egito, quando ele sonhou, que ele contou para os seus irmãos, contou para o seu pai,
né, que ele foi lá levar alimento para os seus irmãos, ver como é que seus irmãos estavam, que o pai dele falou, ó, vai lá, ver como é que seus irmãos traz notícia para mim. O que os irmãos dele fez? Quando ele sonhou, vendeu ele como escravo, e foi a porta de entrada dele para quê? Para o Egito. Quando ele foi vendido como escravo, ou seja, ele foi ser mordomo, foi do governador do Egito, né? Ele foi ser mordomo, e ele foi o melhor mordomo que na casa do cara. Tanto é que na Bíblia fala que o seu senhor foi próspero por José. Por quê? Porque ele sempre fez o algo a mais. Ah, Rodrigo, mas ele foi preso. Ele foi preso. Antes de entrar na prisão, ele sonhava. Depois que ele entrou na prisão, o chefe dos carcereiros, ou seja, o guarda principal da prisão, gostou tanto de José, porque José fazia sempre um algo mais, que deu a chave da cadeia na mão de quem? Na mão de José. E José servia os presos que estavam ali. Quando entrou o padeiro e o copeiro, José servia eles. Logicamente ele já deve ter servido eles, todo santo dia ele servia eles. E teve um dia que os dois acordou o quê? Triste. Por quê? Porque tinha um sonho. E o mais interessante é o seguinte, quando José entra antes da cadeia, você vê que José, ele sonhava. Na cadeia, ele começou a interpretar sonhos. Aí eu pensei, poxa, como é que você interpreta sonhos? Do dia para a noite? Não, para você interpretar sonhos, você tem que ter uma intimidade com Deus. Para você interpretar sonhos, você tem que estudar. Para você interpretar os sonhos, você tem que ter uma visão divina, uma unção divina. Tanto é que na Bíblia fala o seguinte, mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, ele deu favor aos olhos do guarda da prisão. E ele fala uma coisa interessante que me chamou a atenção aqui no capítulo 40 de Gênesis, quando ele está conversando, né, com os dois caboclos que são ele fala assim, ó, não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos. Ou seja, eu tenho intimidade com o Senhor, me conta seus sonhos, que eu vou te dar a visão, que eu vou te dar a sabedoria, que eu vou te dar o discernimento do que é cada sonho. E todos os dois contaram o sonho, e ele deu a direção de cada um. Falou, um vai morrer, o outro vai viver. E o que aconteceu? Isso aconteceu. Quando José interpreta o sonho, ou seja, se passaram 2 anos, o copeiro foi e lembrou dele. Por quê? Faraó tinha sonhado. Quando Faraó sonha, o que Faraó faz? Chama os sábios da cidade, chama os magos, chama todo mundo. Ninguém interpretou o sonho de Faraó. Quem interpretou o sonho de Faraó? José. Por quê? Porque José sempre fez algo mais. José sempre se dedicou a algo mais. Ele tinha intimidade. Ele sempre buscou conhecimento. Ou seja, ele sempre teve um algo mais. E quando ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó promove ele para quê? Para governador do Egito. Abaixo de Faraó ele era a figura principal. Ou seja, o algo mais fez José sair o quê? Da prisão e se tornar o quê? Governador. E na Bíblia tem vários, se a gente for citar aqui, na Bíblia tem vários exemplos. Se a gente for pegar um dos caras que eu gosto de estudar hoje, que eu ouço, né, algumas palestras dele, que eu ouço algumas coisas dele, que eu gosto, é o Mário Sérgio Cortella, o filósofo. Cortella sempre fala o seguinte, faça o teu melhor, na condição que você tem, até você ter condições melhores para fazer o quê? Melhor ainda. Esse é o algo mais. É fazer o melhor que você tem hoje, para amanhã, quando você tiver uma condição melhor, você fazer o quê? Melhor ainda. Isso é o algo mais que nós temos que fazer. Isso é um algo mais que nós temos o quê? De promover. Ah, Rodrigo, eu sou servo do Senhor e tal. Então, beleza, faz um algo mais, faz uma servidão com excelência. Faz o seu trabalho. Rodrigo, eu sou um profissional na área tal. Seja o melhor. Mas não seja o melhor para você competir com outras pessoas, não. A competição é comigo mesmo. Esse dia eu estava na mesa, conversando com meu filho, né, e ele falou assim, pai, mas o senhor viu fulano de tal e tal, a evolução que ele teve e tal, que é um fisiculturista. Eu falei assim, deixa eu te falar aqui, eu não comparo eu com ninguém. Eu comparo a minha foto de hoje com a foto que eu tirei há 1 ano atrás. Eu comparo a minha vida hoje com o que eu fui há 1 semana atrás. Eu comparo a minha vida hoje com o que eu fui há 1 mês atrás. Porque eu tenho que ser melhor, é para mim. Eu tenho que me superar. Eu não tenho que ser melhor que o meu irmão. Eu não tenho que ser melhor do que outras pessoas. Eu tenho que ser melhor do que eu. Eu tenho que comparar a minha vida comigo. O que eu fiz hoje que eu fui melhor do que ontem? O que eu estou fazendo hoje que eu fui melhor do que 1 ano atrás?
Eu estou em constante evolução, estou estudando mais, estou aprendendo mais, estou lendo mais livro, estou sendo um amigo melhor, estou sendo um filho melhor, estou sendo um pai melhor, estou sendo um esposo melhor. Essa é a verdadeira comparação. Você tem que comparar você com você. O seu maior rival é você mesmo. Se você está bem, toda pessoa que está ao seu redor está bem. Se você fazer um algo mais, todas as pessoas que estão ao seu redor vai ter o quê? Um algo mais de você. E vai ser o quê? Mais abençoada por sua causa. Então sempre nós temos que estar em quê? Em constante evolução, Xará. É verdade, Xará. Você citou José. E o interessante em José é que a geografia que ele viveu, e ele viveu em várias geografias diferentes, viveu na casa do pai, viveu no palácio, viveu na prisão. Em todas as geografias de José, nenhuma delas inibiu ou coibiu o José de superar as expectativas. Ele foi um bom filho, foi o melhor. Tanto que o pai lhe dá uma túnica, 7 cores, diferente dos outros. Ele foi para a casa de Potifar, ele foi o melhor servo. Ele foi para a prisão, mediante a uma calúnia, né, a um levante contra a vida dele, e ele foi o melhor prisioneiro. Ele saiu da prisão e foi ser governador, e não houve, na verdade, não houve nenhum cargo de governador após José, porque ele foi o melhor governador do Egito. Sabe o que é isso, gente? É você ir além das suas expectativas. Quando eu cito ir além das suas expectativas, eu poderia também citar Davi. Por que não falar de Davi? Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente olha isso, a gente ouve isso, a gente lê isso, interpreta isso na Bíblia, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aí você vai me dizer, não, mas Davi pecou. Davi foi um homem falho. Davi foi um homem que cometeu homicídios. Davi matou muita gente. Davi foi um homem que cometeu adultério. Davi foi um homem que mentiu. Davi foi um homem que com a intenção do coração, ele cometeu uma cobiça. Então, se olharmos para Davi, mas Davi também foi um único homem que nunca caiu 2 vezes no mesmo pecado. Davi também foi o único homem, olha que fantástico isso aqui, que sempre foi além das suas expectativas. Davi, quando falava para ele, Davi, desse jeito, quando Natan se aproxima de Davi e fala, Davi, o seu filho vai morrer por causa do seu pecado. E Davi, você corre o risco de perder o trono. Davi falou assim, pode perder o trono. Eu posso perder até o meu filho, mas eu não posso perder a presença de Deus na minha vida. E ele ora no Salmo 51 dizendo, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Eu posso perder trono, posso perder coroa, posso perder nome, fama, eu posso perder tudo, mas não posso perder a tua presença. Quando falamos de ir além, olha o que Davi faz. Davi quer sacrificar algo a Deus. Ele entendia que precisava sacrificar algo a Deus. E Davi vai a uma fazenda de Aruana. Ele vai à fazenda de um homem. E quando ele chega lá, na fazenda, ele chega e fala assim, eu preciso oferecer algo ao meu Deus. Aí o homem vai falar assim, meu rei, escolha o gado que o senhor quiser. Escolha o local que faremos o altar. Eu te darei essas terras. O senhor faz o altar. Se o senhor precisar de gado, eu ofereço os gados. E eu vou entregar para o senhor fazer o altar. Qualquer outra pessoa no lugar de Davi aceitaria essa oferta. Só que Davi, olha só como é que Davi vai além. Davi olha e diz assim, eu não posso oferecer a Deus aquilo que não me custou nada. Em outras palavras, ele está dizendo assim, tem que haver um sacrifício, tem que me custar algo para oferecer a Deus. Eu vou além, eu preciso comprar a fazenda, eu preciso comprar o gado, eu preciso investir aqui para poder oferecer ao Senhor, porque eu não posso chegar diante de Deus com algo que não me custou nada. Olha que fantástico isso aqui. E é por isso que até hoje em Israel, a bandeira de Israel leva a estrela com o nome de Davi. A estrela de Davi é o símbolo da bandeira de Israel, o maior rei que Israel já teve. Então, é ir além, marcar história. O problema nosso é o seguinte, estou numa geografia tão ruim, Rodrigo, que eu não consigo fazer nada mais do que eu já faço. Você consegue. Rodrigo, você não está entendendo. Eu sou tão simples de cultura que eu não consigo fazer nada, eu não tenho inteligência. Você consegue.
você consegue. É ir além das expectativas. Se te pede para te caminhar 1 milha, caminhe 2. Faça mais do que o esperado. Faça mais do que esperam de você. Poderíamos citar a mulher do fluxo de sangue. Por que não citá-la? Ela olhou e falou assim: se tão somente eu tocar nele. Já tinha gastado com o médico, já tinha perdido a sua fortuna, a sua riqueza, já tinha gastado tudo com o médico, mas quando ela vê a possibilidade de Jesus passando, ela sabia que ela não podia ir ao encontro de Jesus, porque a lei falava que ela tinha que viver isolada. Uma multidão comprimia Jesus, uma multidão apertava Jesus, mas aquela mulher estava vendo a oportunidade de passar, e mesmo enfrentando debilidades físicas, mesmo enfrentando o preconceito das pessoas, mesmo enfrentando a rejeição, mesmo enfrentando a situação política da época, né, da cultura, a situação cultural, que ela não podia ir até Jesus, não podia tocar em ninguém. Sabe o que ela faz? Se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. E ela rompe barreiras, ela vai vencer, ela vai além das expectativas. E o que ela faz? Ela se propõe e vai por detrás de Jesus e toca em suas vestes. E Jesus para e diz: quem me tocou? E as pessoas vão perguntar: Senhor, a multidão te aperta, te comprime. O Senhor pergunta: quem te tocou? Eu vou dizer: alguém me tocou de forma diferente. Olha isso aqui que fantástico. Alguém me tocou de forma diferente. Em outras palavras, está dizendo: alguém foi além do esperado. Alguém fez mais do que é necessário. Todos vêm, pedem para me colocar a mão, pedem para me colocar, impor as mãos, fazer uma oração, liberar uma palavra. Alguém veio sobre mim, por detrás de mim, e me tocou. E me tocou com tanta fé que eu senti que de mim saiu poder. E aquela mulher se apresenta e diz: Senhor, fui eu quem te toquei. E Jesus disse: filha, a tua fé te cura. Uau! Você recebe benefícios de Deus. Você recebe benefícios, né? Você muda a sua vida, você pode mudar a sua vida, se você for além do que esperam de você. Você pode mudar a sua vida, se você fizer mais do que é esperado em você. Xará, muitas vezes o que nos impede de fazer às vezes algo mais, algumas pessoas falam assim: não, mas eu errei. Não, mas eu estou fora, eu errei, eu pequei, eu não sou digno. Ou então fala assim: não, eu não tenho tanto conhecimento. Eu não tenho tanto conhecimento de falar, eu não tenho tanto conhecimento para mim exercer um cargo melhor na empresa, eu não tenho tanto conhecimento para mim ser uma pessoa melhor, né? Eu não tenho tanto conhecimento. Deixa eu te falar, os não que você leva na vida, ou os erros que você comete na vida, ou os tropeços que você comete na vida, não dizem quem você é. Lembra de Pedro? Pedro negou, Pedro tropeçou, Pedro duvidou, Pedro voltou a pescar de novo. Só que tem um detalhe: quando ele é batizado com o Espírito Santo, quando ele faz aquela pregação, lá em Atos 2, ele faz a pregação, mais de 3.000 almas se convertem e tudo mais. Quando ele está subindo no capítulo 3, está Pedro e João subindo no templo, o que tem na porta do templo? Um mendigo, um coxo, que na Bíblia fala que ele era coxo desde o ventre da sua mãe, que todo mundo carregava ele e colocava ele aonde? Na porta do templo. E o mendigo esperava o que de todos? Uma esmola. Uma esmola. Quando ele pediu para Pedro, Pedro não deu esmola para ele, ele fez algo mais. Ele falou assim: ouro, prata eu não te dou porque eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E o cara levantou e o quê? E andou e foi para o templo adorar. Ou seja, Pedro, mesmo pecando, mesmo negando, mesmo fazendo tudo, isso não mudou o quê? O que ele foi designado. Quando Pedro falou assim: Pedro, tu és pedra. Quando Simão passou para Pedro: Pedro, tu és pedra. Pedro significa pedra. E sobre a tua rocha edificarei o quê? A minha igreja. E Pedro fez o quê? Um algo a mais. Se ele desse uma esmola para aquele cara, Xará, não ia mudar nada, porque o cara já estava recebendo ele tinha esmola. morrido sendo coxo. Só que ele não deu só a esmola. Ele não deu esmola, ele falou assim: o que eu tenho é melhor do que uma esmola. Ou seja, ele fez algo a mais. Levanta e anda. Quando você levanta, quando ele levantou e andou, eu tenho certeza que ele devolveu a vida para aquele cara. Aquele cara podia andar, podia trabalhar, podia casar, ele mudou a história daquele cara. Então, quando você faz um algo mais na vida de uma pessoa, um algo mais na vida de uma empresa, um algo mais no seu casamento, um algo mais para um amigo seu, você muda o quê? Você muda a geografia do cara, você muda a vida dele. Então, os nãos que você leva, os tropeços que você tem, os erros que você comete, não determina quem você é. Se a gente for pegar outro exemplo, nós falamos aqui sobre casa. Você lembra da casa de Simeão, do fariseu?
O fariseu tinha o desejo seguinte: não, Jesus vai almoçar lá na minha casa, vai comigo, vai cear comigo. E Jesus foi. Quando Jesus entra na casa do fariseu, o fariseu não oferece nada, não dá um beijo, não dá uma água para ele lavar os pés, que era costume naquela época. Como andava a pé de chinelo, era costume você chegar num lugar e ter o quê? Bacias de água para você lavar seu pé. Ele não lavou os pés de Jesus, não deu água para ele lavar o pé, não deu ósculo santo, não deu nada. Ele só queria o quê? A presença de Jesus na casa dele, para falar para os amigos dele, ou para mostrar para a população: não, eu sou perfeito, Jesus veio aqui e almoçou comigo. Ele não fez nada disso. O que aconteceu? Uma mulher pecadora invade a casa do fariseu, transborda a população, porque na Bíblia fala o seguinte: onde Jesus estava, aglomerava-se multidões. Rompe a multidão, rompe a barreira da porta, rompe a barreira de entrar na casa de alguém estranho. Chega lá, derrama, pega um vaso de alabastro, derrama, lava os pés do Senhor e seca o quê? Com o seu cabelo. Ou seja, ela fez um algo além, ela fez um algo mais que o fariseu não tinha feito, na casa do fariseu. Ou seja, muitas vezes a oportunidade está na sua casa, muitas vezes a oportunidade está diante de você e você não faz algo a mais. Quando você não faz algo a mais, outra pessoa vem e faz algo a mais. Quando você não se dedica mais, outra pessoa vem e se dedica mais na sua frente, xará. Na sua frente se dedica mais. E pelo esse algo a mais que essa pecadora fez, o que Jesus faz? Levanta, minha filha, os teus pecados. Eu vou curar os seus pecados, você está salva, levanta, vai em paz. Ou seja, toda vez que nós fazemos algo a mais, gera intimidade com o Senhor. Toda vez que nós fazemos algo a mais, Jesus olha por nós. Toda vez que nós fazemos algo a mais, Deus olha para nós e o quê? E nos dá a recompensa. Então não deixa hoje a oportunidade passar. Tem um ditado que fala o seguinte: cavalo arriado passa às 11 horas. Se você não montar na sua porta às 11 horas, 11h01, outra pessoa muda, porque a oportunidade ela vai mudando, ela vai passando. Se você não agarrar, outra pessoa agarra. Ah, Rodrigo, mas a oportunidade está diante de mim e eu deixei passar. Por que você deixou passar? A mudança de cargo, um cargo melhor estava diante de mim e eu não fui promovido. Mas por que você não foi promovido e um colega seu foi? Ou trouxe outra pessoa de fora da sua empresa para ser promovido, para exercer um cargo melhor? Será que é porque você não está fazendo algo a mais? Será que é porque você não buscou conhecimento? Porque todo mundo quer o seguinte: todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer pagar o preço da bênção. Todo mundo quer a promoção, todo mundo quer um salário melhor, mas ninguém quer pagar o preço para ter a promoção. Ninguém quer pagar o preço para ter um salário melhor. O horário de expediente das 8 às 18. Você chega a que horas? 8 horas em cima? Você chega às 8h05? 5 para as 8? Paga um preço melhor. Chega 1 hora antes. O horário de sair é às 18 horas. Tem gente que quando eu chego em empresa, tem gente que é o seguinte: 18 horas sai, 17h45, está desligando o computador, arrumando e indo para o banheiro arrumar. 18 horas, o ponto dela é 18 horas, exatamente às 18. Não faz um algo a mais. Quando você não faz um algo a mais, você é comum. Quando você é comum, você não é visto. Você é mais um na multidão. Todas as pessoas que se destacam é porque fez algo a mais. Todos os grandes atletas que se destacam é porque ele fez algo a mais, ele quebrou um recorde. Toda vez que uma pessoa quebra um recorde, ele fez o quê? Um algo a mais, um esforço maior. Toda vez que você faz um algo a mais, você quebra um recorde. Toda vez que você faz algo a mais, você ganha uma medalha. Toda vez que você faz algo a mais, entendeu? Quando você faz um algo diferente, um algo a mais, você é recompensado por isso e você é visto por isso. Mas tem um detalhe: se você não fizer todos os dias, isso não vira rotina na sua vida. Não adianta você fazer um algo a mais uma vez só. Uma vez só não vai adiantar. Você tem que fazer o algo a mais o quê? Constantemente, buscar melhoras o quê? Todo santo dia. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. Todos os dias nós temos um sol. Todos os dias nós temos a noite para dormir e o sol para brilhar. Todos os dias de manhã cedo é uma oportunidade a mais que você tem que levantar para quê? Para fazer um algo mais, fazer uma coisa diferente, fazer a sua vida melhor. E quando você faz a sua vida melhor, você transforma a atmosfera, você transforma o lugar que você está, você transforma a geografia que você está numa geografia melhor. E com isso, todas as pessoas que estão ao seu redor vão receber essa melhor forma sua, ou seja, vão receber mais bênção sua, ou seja, você vai mudar a vida de outras pessoas, porque você teve uma atitude de fazer um algo a mais. Xará, você falou sobre oportunidade,
E quando eu vou além das minhas expectativas, eu também crio as oportunidades, né? Quando eu faço além do que é esperado, eu também crio as oportunidades. Exemplo de Zaqueu. Ele encontrou dificuldade física, encontrou dificuldade com a multidão, e ele então, mais um anseio de ver Jesus, saber quem Jesus era maior. Então o que ele faz? Eu vou além das minhas expectativas. Ele sobe uma figueira com dificuldade, e ele cria a oportunidade de ver Jesus. E ele sobe, e lá de cima ele vê Jesus passando, e Jesus para e diz: Zaqueu, desce, hoje eu vou para sua casa. E ali, aquilo que era só para ver Jesus passar, aquilo que Zaqueu só propôs em ver Jesus passar, é a expectativa que ele havia gerado de ver Jesus passar. Agora Jesus está se convidando a ir para a sua casa, e lá na sua casa houve salvação. É você criar a expectativa através daquilo que você faz, através daquilo que você vai além. Teve um corredor, você citou aí a corrida, teve um corredor chamado Vanderlei Silva, salvo engano, Vanderlei Cardoso, Vanderlei Silva, não lembro. Ele foi um homem que ele estava correndo, e na corrida ele estava para chegar primeiro, só que um padre, lembra, atravessou a pista e agarrou Vanderlei. E Vanderlei tentando desvencilhar do padre, e agarrado com ele e tal, atrapalhando, outras pessoas passaram, aí romperam a linha, isso aí foi um marco, romperam a linha de chegada, o primeiro, o segundo, e lá vem o Vanderlei. Depois de ter sido abraçado por aquele padre, lá vem Vanderlei correndo, e as pessoas pensando que ele ia se chatear, que ele não ia concluir, que ele ia se frustrar, porque ele estava na frente, ele chegaria primeiro, ganharia a medalha de ouro, né? Mas não, as pessoas pensando que ele ia se frustrar, que ele ia parar, que ele ia romper a corrida, que ele não ia conquistar ali. Lá vem Vanderlei Cordeiro, depois do camarada abraçá-lo e tal, lá vem ele, e a imagem que mostra dele é fantástica, ele correndo, fazendo aviãozinho, atravessando a linha de chegada em terceiro lugar, e ganhou o bronze. Mas o fato é, o que está marcado nessa corrida não é o primeiro lugar, que a gente nem lembra o nome do primeiro, não é o segundo. O fato marcante dessa corrida foi alguém que, mesmo prestes a vencer em primeiro, chegou em terceiro lugar, mas foi um marco, porque ele foi além daquilo que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam que ele ia parar, mas ele não, ele vai além. Ele rompe barreiras, ele não se entregou, né, quando foi abraçado, paralisado, bloqueado por aquele padre. Ele não se entregou, ele rompeu aquilo ali e leva com humor, fazendo aviãozinho, atravessa a linha de chegada e chega em terceiro lugar. Isso aí, e hoje todo mundo só lembra, toda vez que vai citar essa corrida, só lembra de Vanderlei, porque ele marcou a sua história. Então marque a sua história, vá além do que esperam de você, vá além, seja um marido melhor, seja uma esposa melhor, seja um filho melhor, seja um patrão melhor, seja um funcionário melhor, seja um cristão melhor, seja um servo de Deus melhor. Vá além das expectativas, faça mais do que esperam de você, faça mais do que as pessoas imaginam que você pode, porque você pode chegar em lugares muito maiores se você fizer algo além das expectativas. Xará, deixando a última palavra aqui da mensagem de hoje para vocês, ouvintes, e para nós também, né? Em Mateus capítulo 6 cita a oração do Pai Nosso, né? Que é Jesus ensinando os discípulos a orarem, né? E quando encerra a oração do Pai Nosso, que fala assim, amém, né? O último versículo fala: perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que o algo mais, vem 2 versículos. Olha o algo mais da oração do Pai Nosso, que é uma oração que todo mundo conhece. Olha o algo mais. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas o quê? Transgressões. Não adianta nada você orar, não adianta nada
você fazer algo mais sem você perdoar o quê? O seu irmão. O algo mais que você faz é o perdão. O algo mais que você... eu vou orar pelos meus inimigos, mas eu quero ele lá e eu aqui. Eu vou orar pelos meus inimigos, mas eu não... E só de longe. O algo mais que você faz é o perdão. O perdão, quando nós já fizemos uma mensagem sobre o perdão não é para a pessoa que te ofendeu. O perdão é para você liberar essas cadeias que te amarram. Então, o algo mais que você faz, perdoa. O algo mais que você faz, perdoa. Porque se você não perdoar, na Bíblia fala que o seu pai não vai te perdoar. E aí eu deixo o último versículo do capítulo 5 para vocês. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Cortella também cita um texto que ele fala assim, seja caprichoso, seja caprichosa. Ou seja, tenha capricho naquilo que você for fazer. Tenha capricho no seu casamento. Tenha capricho na sua amizade. Tenha capricho na sua aparência. Tem que ter capricho na sua vida. Rodrigo, mas o capricho dá trabalho. Dá trabalho sim. Dá trabalho manter uma barba perfeita. Dá trabalho manter um cabelo perfeito. Dá trabalho sim. Dá trabalho ir na academia todo dia? Dá trabalho sim. Dá trabalho manter sua mesa arrumada do seu escritório, a sua mesa onde você trabalha arrumada, limpa todos os dias? Dá trabalho sim, porque é todo santo dia. Então todo dia nós temos que ser os quê? Caprichosos e caprichosas. Faça algo a mais todos os dias, até virar rotina na sua vida. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa colocar essa mensagem em nossos corações e nos dar a força necessária para fazer algo mais todos os dias. Jesus fez algo mais. Ele desce para cumprir um propósito. Na cruz do Calvário ele morre. E ele vai além das expectativas. Ele morre, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Uau! Ou seja, ele foi além de tudo que esperasse que ele fosse. Paulo diz assim: em Cristo nós somos mais que vencedores. Ser mais que vencedor é aquele que rompeu limites, é aquele que fez mais do que esperava. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida poderosamente. Que a palavra de hoje sirva para o seu coração. Se você quer viver algo sobrenatural, vá além. Experimente essa semana. Hoje é quarta-feira. Experimente o resto dessa semana. Fazer mais do que esperado. Experimente ser uma esposa melhor. Experimente ser um marido melhor. Faça mais. Faça um pouquinho mais. Não é muita coisa, Gerard. Um pouco mais. Um pouco a mais todos os dias já muda. Eu tive um professor, quando a gente treinava jiu-jitsu, ele falava assim, ninguém espera de você 100% todos os dias. 1% todo dia já é uma evolução. 1% todos os dias já é uma evolução. Melhore 1% hoje. Faça algo que você nunca fez para alguém. Faça algo que você nunca fez para uma pessoa. Para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, né? Faça algo para alguém. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Vamos orar? Vamos orar. Vai conduzir? Pode ser. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esta manhã poderosa. Obrigado por a tua palavra que é vida. Obrigado, Senhor, por estar na tua presença. Obrigado, Senhor, por ser escolhido pelo Senhor e chamado a trazer a tua palavra. Somos simplesmente vasos, cuja sua excelência está sobre a nossa vida, para que o teu nome apareça, para que o teu nome possa ser exaltado. Espírito Santo, nos conduza a ir além das expectativas, nos conduza, Espírito Santo, a tomar decisões assertivas que nos façam ir além das expectativas. Amém, Senhor. Não somente para serem vistos pelos homens, mas sim para que o céu nos reconheça. Amém. Para que a tua glória se manifeste em nós. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, que os nossos corações estejam, Senhor, receptivos para entender, amém, para guardar, Senhor, para transmitir a tua palavra, para que possamos, meu Pai, cada dia mais ser melhores servos, melhores cristãos, para que possamos ser melhores pais, melhores mães, melhores, meu Pai, maridos, esposas, meu Deus, melhores filhos do Eterno. O Espírito Santo nos oriente, nos ajude, nos garanta, meu Pai, a tua presença, porque é ela que faz a diferença em nossas vidas. Deus, eu abençoo cada
pessoa que está ouvindo essa transmissão e que possivelmente irá assistir, que a tua paz, que a tua mão alcance cada um de nós, recupere a saúde de quem precisa de saúde. Senhor, restaura, Senhor, casamentos, restaure famílias. Deus, em nome de Jesus, trabalha, Senhor, na salvação, trabalha, Senhor, na relação pessoal e interpessoal de cada um. Meu Deus amado, trabalha, Senhor, na nossa comunhão contigo, para que possamos cada dia, Senhor, alinhar e conhecer mais e mais de Ti. Nos abençoe nesta quarta-feira, que possamos ter uma quarta-feira espetacular, meu Pai, debaixo da Tua potente mão. Nos ajude, Senhor, a evoluir como pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, essa é a nossa oração nesta manhã. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe sua vida poderosamente. A graça do Eterno esteja com você. Um abraço afetuoso, se Deus assim nos permitir. Amém. Faça o teu melhor todos os dias, na condição que você tem. Faça sempre um algo a mais todos os dias. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus.